Nossa, o vídeo ficou enorme, né, gente? Mil desculpa, eu me empolguei falando. Esqueci de controlar o tempo. Deixa eu só beber uma água aqui. Me desculpa mesmo. Esse eu acho que não vai ficar tão grande não, mas vamos lá. Tentar me controlar melhor. Então, os antialérgicos considerados sedativos, a principal característica deles é que eles vão fazer essa função de cortar, né, o efeito da histamina, se ligando lá nos receptores e evitando que o H1, nos receptores H1, né, evitando que a histamina se ligue. A diferença é que provavelmente eles vão provocar muito sono na pessoa. E muitas vezes esse sono ele pode até mesmo interferir nas funções que exige atenção e habilidade. Então, quando a pessoa toma um antialérgico sedativo, dependendo do com que ela trabalha, ela precisa tomar cuidado porque é contraindicado ela continuar o serviço. Por exemplo, se a pessoa vai até a farmácia, ela toma um antialérgico lá na farmácia, mas ela precisa voltar dirigindo ou pilotando. Não é uma boa ideia, entendeu? Se ela tiver que ir até a farmácia por conta própria, não tiver quem leve ela, o ideal é que a gente fale assim, olha, esse medicamento dá muito sono, espera você chegar em casa para tomar. Se você estiver dirigindo, ou de bicicleta, ou de moto, você espera chegar em casa, porque pode ser que aconteça aí um acidente, porque essa capacidade de prestar atenção e até mesmo equilíbrio, enfim, tudo isso pode ficar bastante prejudicado quando a pessoa toma um antialérgico sedativo. A gente vai ver um pouquinho mais pra frente algumas coisas, né? Mas é claro que isso, assim, não é para todo mundo. Tem pessoas que são bem mais sensíveis e realmente dormem o dia inteiro depois de tomar um antialérgico. Tem pessoas que não sentem quase que diferença nenhuma, só fica um pouco mole. Então, tem essas questões. Tem também os antialérgicos, né? Que tem alguns que são bem mais fortes que outros. Então, assim, tem as particularidades. Mas, no geral, como a gente não sabe, né, como que vai ser a resposta, o ideal é a gente conversar com o nosso cliente, com o nosso freguês sobre isso, né? E deixar ele atento. E algumas vezes até mesmo se ele não tiver como, por exemplo, assim, quem opera máquinas, né? Trabalha, por exemplo, em Macaé tem uma grande demanda de pessoas que trabalham com guindaste, com esses tratores da prefeitura. Enfim, se a pessoa toma um antialérgico, o ideal é que ela não trabalhe ali naquele dia, ou pelo menos algumas na parte da manhã ou na parte da tarde anule o serviço dele por conta desse efeito do antialérgico. Ou que ele opte por tomar o não sedativo, né? Que a gente vai ver depois. Os principais nomes dos antialérgicos considerados sedativos, né? A gente tem o Polaramine, que eu acho que é o mais famoso de todos aqui. O Polaramine, ele é a base do segundo ali, que é o 10-clorfeniramina. Vai começar eu com esses nomes, vocês já sabem, né? Desculpa aí. A gente tem também o Cobapetit, que ele não é um medicamento com um só composto, né? Na verdade ele tem dois compostos, e ele é a base do cipro ali, que é o ciproheptadina, e a gente tem o clemastina lá embaixo com o Caltavegil, mas temos também alguns outros aqui que eu não trouxe imagem, né? Como broferamina, a difenidramina e a prometazina. Então, todos eles são antialérgicos considerados sedativos e, ou seja, que vai ter esse efeito do sono, da sedação, da falta de atenção, falta de equilíbrio bastante evidenciada. Então, a gente, sempre que a pessoa comprar, conversar com ela sobre essas características, né? Alertar e tudo mais para que ela não se ponha em risco, né? De, por exemplo, tomar dentro da farmácia que está tendo uma crise alérgica, a gente entende, a pessoa quer tomar o mais rápido possível, mas aí sair e ter que pilotar uma moto ou ir de bicicleta e aí não vai estar atento e acaba se envolvendo num acidente, é muito complicado.
Esses medicamentos, eles são utilizados para tratar... Ih, meu Deus! Esses medicamentos são utilizados para tratar os sintomas causados pelas crises alérgicas, né? Os sintomas alérgicos. Que eu já até falei de quase todos aqui, né? Mas são os clássicos da crise alérgica, né? Coceira no nariz, coceira na garganta, aí as pessoas ficam pra dar aquela coçada, né? O espirro, o lacrimejamento, né? Que é aquele choro que não tem como controlar. Então você fica meio que chorando, parece que você tá sempre com aquela vontade de espirrar e nunca sai, né? Então fica lacrimejando, é um sintoma clássico das crises alérgicas. O nariz escorrendo, né? Que, querendo ou não, tudo isso que eu falei meio que são sintomas da rinite, mas tem os mais que são os mais clássicos da rinite. Vai envolver também o nariz entupido, né? E temos as urticárias, né? Que vai ser normalmente, como eu falei pra vocês, na pele. Então, esses são os sintomas mais clássicos das alergias consideradas leves também, tá, gente? Porque aí as alergias mais graves, elas vão complicando, que a gente tem até aquelas alergias que levam ao fechamento mesmo da glote e dificuldade respiratória, que aí é considerada emergência, né? Que é o choque anafilático, que vem também escrito nas bulas de quase todo medicamento, que ele pode gerar tanto alergia leve como levar ao choque anafilático. Então, né, porque ele pode ter componentes ali que leve a alergia grave. Mas esses medicamentos sedativos normalmente vai ser utilizado nessas alergias mais brandas, onde eu não vou precisar ir para uma emergência. Eu vou até a farmácia e pego um medicamento. E algumas pessoas têm as receitas, né, já usa com uma certa frequência ou já tem na bolsa com uma certa frequência por saber que sofre dessa alergia por coisas assim, digamos que são frequentes no dia a dia. Tem pessoas que têm alergia à poluição, né? Por exemplo, essa fumaça, eu esqueci o componente que tem, mas a fumaça formada principalmente por ônibus e caminhão, que são, na verdade, os carros a diesel, né? Os motores a diesel, tem um componente específico que muitas pessoas têm alergia. E aí, dela respirar, ela começa já a ter esses sintomas. E aí, por ela ser alérgica a isso, normalmente ela já até anda com antialérgico dentro da bolsa, porque, né, onde a gente for vai ter algum caminhão ou ônibus ou algum motor a diesel gerando aquela fumaça que normalmente ela é mais escurecida, né, e tudo mais. Eu esqueci o nome do componente. Ainda falando dos antialérgicos sedativos, a prometazina, né, que é um dos nomes que eu estava conversando com vocês, ele é um dos medicamentos considerados muito potente e bastante sedativo. Então ele pode até mesmo ser utilizado para sedar apenas, em vez de tirar a alergia, né? Ele pode acabar sendo utilizado nessa outra forma. Tanto ele é considerado tão forte e tudo mais que ele é mais utilizado em ambiente controlado, ou seja, dentro do ambiente hospitalar. E quando a gente precisa, né, utilizar ele, já vai pela via intravenosa, que é para cortar ali a fundo, né, o efeito. Então, no geral, dentro do hospital, nos quadros de alergia, a gente vai utilizar esses medicamentos um pouco mais forte direto na veia, porque normalmente a pessoa só vai para o hospital quando a alergia dela já está num quadro mais grave. E aí a gente usa algo mais forte como a prometazina. Apesar, né, dela ser esse antialérgico com bastante, digamos assim, destaque por conta dessa potência, né, dela ser extremamente forte e também ter esse efeito colateral de sedação bastante evidenciado, ela também é vendida nas drogarias e vocês vão ter contato aí com ela nessa forma de comprimido ou até mesmo na forma de cremes, que eu até trouxe aqui, ó. As imagens para vocês da prometazina em creme e da prometazina em comprimido. Então, assim,
é importante vocês destacarem, principalmente quando for esse. Então, quando a gente vai vender um antialérgico sedativo, a gente já vai conversar com o cliente sobre esse cuidado. Olha, espera chegar em casa para você tomar, ou toma quando você for parar, porque se você estiver dirigindo de bicicleta ou de moto, pode ser um pouco perigoso, porque eles tendem a tirar um pouco a atenção, causar sono e tudo mais. E se for prometazina, é aí que essa recomendação, né, que essa conversa com o cliente, ela tem que ser bem esclarecedora mesmo. Explicar, olha, esse medicamento é muito forte, toma só quando você chegar em casa mesmo, que você já pode tomar e deitar no sofá e relaxar, porque pode ser que você tenha aí um acidente pela rua. É muito importante conversar com o nosso cliente, deixar ele atento, né, a essa questão. Uma outra coisa, deixa eu até me subir aqui, que é muito importante a gente conversar sobre esses antialérgicos sedativos, é que muitos medicamentos vai ter eles na composição. Ou seja, não é um medicamento antialérgico, mas tem antialérgico na composição. Isso é muito comum dos antigripais, aqueles medicamentos que fala que evita os sintomas da gripe, evita os sintomas do resfriado, porque ele meio que ataca tudo, né? Normalmente os compostos desses medicamentos já tem ali um remédio para dor, um anti-inflamatório, um anti-histamínico, ou seja lá por que você está começando a ficar gripado ou resfriado, eu já ataco aqueles principais sintomas e você melhora o corpo. Como é o exemplo do Decongex, que ele vai ter a bromfenamina, se eu não me engano, ele tem 2 componentes, né? Um deles é o antialérgico e a Benalete, que é uma parte, e o Descongest ele é para sintomas da gripe, resfriado, então para tosse, nariz escorrendo, e a Benalete, que são pastilhas contra a tosse que tem o mesmo composto do Polaramine. Eu não tô conseguindo ler ali, mas é o desflerinamina, eu esqueci o nome dele, mas ele tem o mesmo composto que tem lá no Polaramine. Então, assim, cuidado com esses medicamentos para gripe. Então, aqui vai a minha pergunta número 2. Eu trouxe aqui o Decongex e o Benalete, mas a gente sabe que existe diversos outros medicamentos aí que combatem os sintomas da gripe. E na minha pergunta número 2, eu quero que vocês me tragam um medicamento para gripe. Cada pessoa vai buscar um medicamento e me fala os componentes que tem, e ele tem que ter pelo menos um antialérgico. Vamos supor, tem medicamento que tem o paracetamol, aí tem um antialérgico, aí tem a codeína ou a cafeína, enfim, mas aí eu quero que vocês tragam para mim. Vocês me falam assim, olha, eu trouxe, vou dar o exemplo aqui do Benalete. Olha, eu trouxe o Benalete. No Benalete eu tenho tal e tal componente. Ele tem o cloridato de sódio e a desflerica, eu esqueci o nome. É o mesmo do Ploramine lá. E esse outro. Então, ele é um medicamento que é pastilha e ele tem o antialérgico e esse outro componente que é o cloridato de sódio. Então, eu vou trazer esses nomes. A gente vai conversar um pouquinho depois sobre essa mistura, mas eu vou deixar essa discussão para a aula que vem, tá? E por que é importante eu falar assim? Por que é importante eu me atentar a isso? Que esses medicamentos, né? Primeiro, para poder orientar o meu cliente, principalmente se for um medicamento que é para gripe, né? Que ele vai tomar para diminuir os sintomas e que tem essa questão sedativa, mas principalmente para que eu conheça esses princípios ativos de cada formulação e eu não venda para o meu cliente 2 medicamentos de efeito igual, como por exemplo, eu vender para o meu cliente o Benalete, que já tem um antialérgico sedativo, e vender para ele o Protergan, que é um outro antialérgico com efeito sedativo, só que aí ele tá sozinho, né? Ele não tá dentro de um composto. Então eu preciso conversar e tudo mais e conhecer esses componentes, começar a me familiarizar com os nomes dos medicamentos
para que eu consiga ali, quando meu cliente pedir os dois, eu ter certeza de que ele quer os dois mesmo e que ele entende que nos dois tem o mesmo componente. Porque pode ser também que ele esteja comprando uma pastilha para tosse que tem um antialérgico, mas ele queira já levar o antialérgico de uma vez porque ele tem problema de alergia e vai deixar guardado. Mas muitas vezes eu preciso ter atenção para que eu não venda dois medicamentos que têm o mesmo propósito. Vamos falar então das reações adversas dos medicamentos que são sedativos, né? O mais, o mais evidenciado vai ser a sedação, que é a sonolência e cansaço. Então a pessoa vai ficar bastante sono mesmo, com fraqueza muscular, indisposta, com vertigem. E aí vai vir aqueles outros pontos que preocupam um pouco mais a gente, que é o distúrbio de coordenação, por exemplo, a falta de atenção. E aí quando a pessoa precisa seguir dirigindo ou fazer o seu trabalho, dependendo do tipo de trabalho dela, pode ser complicado. Pode acontecer também a perda do apetite, uma secura, né, na boca, nariz e garganta, ela perceber que está meio ressecado. Lembrando que é sempre recomendado nesses quadros de alergia também beber bastante água para estimular o nosso sistema, né? E a constipação intestinal ela pode acontecer também. E os antialérgicos sedativos, eles podem acelerar o coração por conta desse excesso de estamina mesmo e adrenalina no corpo que a gente viu que a própria estamina pode causar. E como eu vou colocar um medicamento que vai se ligar no lugar da estamina, eu vou ter mais estamina livre no corpo. E aí eu posso ter essa resposta, por exemplo, do coração acelerado. Agora a gente vai falar dos antialérgicos que não são sedativos. Esses antialérgicos, eles têm menos efeito no sistema nervoso central do que os sedativos, que é a principal diferença. Os antialérgicos sedativos, eles agem lá nos receptores H1, que é os receptores de histamina direto lá no sistema nervoso central, e por isso que os efeitos colaterais deles são um pouco mais intensos. Já os antialérgicos não sedativos, eles têm a intenção de agir nesses mesmos receptores, porém de forma local. Então a ideia deles é tentar evitar o sistema nervoso central. Não é que ele não atinja nada lá no sistema nervoso central, mas ele vai dar preferência para os receptores locais. Então, são medicamentos mais novos, né? Ou seja, eles vieram depois dos sedativos, eles foram descobertos depois. E aí, eles são considerados, assim, a primeira linha, né? Porque é um medicamento que foi através de bastante pesquisa, tem menos efeitos adversos e gera, como se diz, uma potência, gera, né, o corte da alergia com uma potência diferenciada, não causa essa capacidade da sedação. Então, eles são medicamentos que são considerados bem mais novos e mais eficientes, digamos assim, quando se fala dessa questão por tempo de pesquisa mesmo. Mas, né, como tudo nessa vida, existe exceção. Não significa que esses antialérgicos não vá causar sono. Pode ser que eles tenham sim a capacidade de sedar. Porém, a chance disso acontecer é bem menor e se acontecer, a potência também é bem menor. Porque o que acontece? Como eu tô falando, ele vai atuar parecido com o sedativo, ainda nessa ideia de disputa lá dos receptores H1. Então, essa resposta de sedação, ela pode acabar acontecendo. Tem também aquele outro ponto que eu falei com vocês, que é sobre a pessoa, né, ser mais sensível. Eu já até falei isso, acho que já falei isso com vocês várias vezes. Tem pessoas que podem tomar um comprimido de dipirona e não vai resolver, tem que tomar outro para conseguir tirar a dor. Já tem pessoas que tomam um comprimido de dipirona e fica totalmente dopada, tira a dor e ela fica assim com aquela sensação de dopada. Então, tem essa questão da resposta individual de cada pessoa,
que pode fazer que a pessoa tomando um antialérgico não sedativo se sinta sedada, que fique cansada, com sono. Esses sintomas ele pode acontecer. Porém, se ele acontecer, ele tende a passar mais rápido e ser menos potente. Então, a chance de apagar totalmente essa pessoa é muito, muito pequena. Mas, né, a gente tem que ressaltar que não significa que ele sendo não sedativo, não significa que ele nunca vai sedar ninguém. Ele pode causar esses sintomas de sedação, sim. Vamos falar então os nomes, né, dos antialérgicos, dos antihistamínicos, que são considerados de segunda geração, porque eles vieram depois, né, e são mais novos e são considerados não sedativos. Aqui a gente tem dois muito famosos, que é o Allegra e o Loratadina. O Allegra, ele é a base do fexofenadina, e o Loratadina, né, que é a base de Loratadina também. É Loratadina mesmo, né, desculpa, que tem aí o genérico dele, usado em ampla escala, que apesar deles ser considerados de segunda geração, eles não são caros, né, não, a diferença do Polaramine e Loratadina é muito pouca. Pro Allegra não, né? Porque o Allegra é um medicamento caro, mas assim, em vista, né, do sedativo pro não sedativo, comparando o mais popular, que é o Polaramine e o Loratadina, a diferença de preço não é grande. Mas a gente tem também a Desloratadina, que é o Deslorana, ali, por exemplo, que é a base de Desloratadina, a Cetirizina, Meclizina, que também fazem parte desses nomes, né, dos antialérgicos não sedativos. Os antialérgicos não sedativos, eles são tomados em situações parecidas, né? Então, também vai ser tomado na rinite alérgica, urticária, faringite e em todos aqueles outros que a gente toma o sedativo, a gente também pode tomar o não sedativo. A diferença é, digamos assim, o tamanho da crise, tamanho bem entre aspas mesmo, tá? Que significa o quê? Dependendo do quadro, dependendo de como essa pessoa tiver, eu preciso de um medicamento mais potente que dê uma resposta mais rápida. E aí eu vou optar pelo sedativo, porque o não sedativo, ele tende a ser um pouquinho mais lento na sua resposta. Tanto é que a gente tem lá o promazetina, eu já esqueci o nome dele, mas é aquele medicamento que é dado direto na veia e ele é bem mais potente, causa bem mais sedação, porque é para uma resposta mais urgente mesmo. Então, por isso que aqui eu destaquei a utilização dos não sedativos nesses quadros bem leves mesmo, como a rinite alérgica, uma urticária, uma faringite, né, por conta de uma resposta alérgica, do que que essa resposta de inflamação, do que algumas outras situações que a gente viu lá, né, como a picada de animais, em algumas situações de insetos, gente, não é animal, tá? Picada de inseto, que a gente viu lá na utilização dos sedativos. Assim como todos os outros, o sedativo, né, como qualquer outro medicamento, mesmo ele sendo um antialérgico e não sedativo, ele pode ter reação adversa, tá? Geralmente, ele não vai causar aquele quadro de sonolência e secura na boca. Normalmente, ele não causa, é muito raro causar esses quadros, mas pode ocorrer, né? Então, as reações adversas mais comuns dos antialérgicos não sedativos, ele pode gerar uma dor de cabeça, pode gerar um pouco de cansaço, perturbação estomacal também, pode gerar erupções na pele e nervosismo. Outra coisa que é um pouquinho cômico, mas que pode acontecer tanto no sedativo como no não sedativo. Os dois podem gerar alergia. Como qualquer outro medicamento, nesses medicamentos tem componentes específicos e pode ser que a pessoa tenha alergia ao antialérgico, tá? Isso não é tão raro assim. Eu conheço 2 pessoas que têm alergia a antialérgico, só que como vocês viram, tem vários nomes e vários antialérgicos diferentes. Então, normalmente, se a pessoa tem alergia ao polaramine, a gente vai para loratadina, por exemplo, ou vai para algum outro
e tenta que ela tome aquele outro e vê se vai ter resposta alérgica também. A gente vai trocando. Então não é que ela vai ficar sem antialérgico, mas ela vai precisar evitar aquele em que ela tem alergia para que a alergia dela não seja grave. E por hoje é só. Então eu vou deixar essas duas perguntinhas e no mais a gente vai conversando ali. Eu acho que os vídeos ficaram meio grandes, mas se sobrar um tempinho no final da aula a gente faz uma revisão geral.